Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores. Declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Franqueio a palavra aos senhores ministros. Então, vamos prosseguir agora com os processos com preferência. Pregão do primeiro processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.887, dígito 49 de 2014, em que são partes Claudinei Adriano Fernandes e outros, e Anglo Gold Mineração S.A. Com a palavra o relator. Pois não, presidente. Recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo Egrégio Tribunal da Terceira Região nos autos da presente ação rescisória, no qual é julgada improcedente a pretensão desconstitutiva da decisão rescindenda. A tese posta nas razões do recurso envolve o reconhecimento ou a necessidade do reconhecimento de que a aplicação da prescrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana e, nesse sentido, com a máxima vênia, observo que a parte recorrente deixou de impugnar as razões de decidir inscritas no acórdão regional recorrido e, nesse sentido, descumprido o dever de dialeticidade, a súmula 422, item 1 desta Corte, comina a sanção do não conhecimento do recurso. Voto, portanto, pelo não conhecimento, uma vez não atacadas as razões de decidir postas na decisão regional recorrida. Doutor Eli, o voto ali é favorável. Senhores ministros, alguma divergência, esclarecimento? Decisão unânime, os termos do voto do relator. Consignada a presença, doutor Eli Tairi Júnior. Pregão. Relator excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 577, dígito 92 de 2017. Em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Lígia Andrade de Castro. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, aqui impetrado contra a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para reintegrar a reclamante no emprego e restabelecer o convênio médico. No presente caso, a autoridade coatora consignou, amparada no conjunto probatório, que no momento da dispensa, sem justa causa, a empregada estava em gozo do benefício previdenciário e, dessa forma, declarou a nulidade do ato demissional e a consequente reintegração da litisconsorte provisória prevista no artigo 118 da Lei 8.203, de 91. Depende-se dos autos que o contrato de trabalho da empregada iniciou-se em 30 de agosto de 2010 e findou em 10 de novembro de 2016, data em que foi convocada pelo empregador para realizar exame de retorno ao trabalho, ocorrendo a informação de dispensa sem justa causa com percepção do aviso prévio indenizado. Assim, a última concessão de auxílio-doença acidentário em decorrência de patologia ortopédica, ocorreu no curso do aviso prévio indenizado, o que atrai o óbice previsto na súmula 371 do TST. O sindicato da categoria não homologou a rescisão do contrato de trabalho e solicitou abertura de CAT em virtude de declaração médica de que a empregada era portadora de doenças limitantes, recomendando, inclusive, o afastamento de suas atividades laborais. Verifica-se também que houve deferimento de benefício previdenciário nos períodos de 26 de agosto de 2015 a 19 de outubro de 2015, 6 de setembro de 2016 a 1º de novembro de 2016
e 7/12 de 2016 a 8/12 de 2017, bem como a emissão das respectivas comunicações de acidente de trabalho. Convém destacar a inexistência de prova pré-constituída demonstrando que a empregada não está mais doente ou de sua aptidão para o trabalho. No caso, afigura-se presente, pois a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo de que cogita o artigo 300 do CPC de 2015, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não fere direito líquido e certo o ato do juiz que, em concessão de tutela de urgência, determina a reintegração do empregado quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material. A aplicação das orientações jurisprudenciais 64 e 142 da SDI 2, por analogia. No que tange ao valor da multa fixada, tem-se que sua imposição visa conferir efetividade à decisão judicial e, por óbvio, apenas será aplicada no caso de descumprimento das determinações judiciais. Consequentemente, conclui-se que, se houver cumprimento das obrigações impostas, não há que se falar em imposição de multas, assim sendo correta a decisão que conferiu a efetividade à prestação jurisdicional, que tem por finalidade proteger a saúde do trabalhador em detrimento de questões concernentes ao patrimônio. Trago precedentes, recurso ordinário que conheço e não dou provimento. Doutor Eli. Senhor presidente, poderes nos autos, neste caso apenas o registro da presença. Senhores ministros, divergência, esclarecimento. Decisão unânime, nós temos o voto da relatora. Consignada a presença do doutor Eli Taíno Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, processo RO 10.080, dígito 58 de 2016, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Demétrio Vitor de Freitas Abreu dos Santos. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se aqui de recurso ordinário em ação rescisória, que, em síntese, estou conhecendo, rejeitando a preliminar suscitada em contra-razões, mas, no mérito, negando-lhe provimento. E o faço com suporte na súmula 298, porque, na hipótese dos autos, o conteúdo da norma reputada violada não foi objeto de manifestação explícita na sentença rescindenda. Então, em síntese, senhor presidente, esse é o voto que submeto à egrégia sessão, ficando à disposição para outros esclarecimentos, se necessário. Doutor Eli. Requerimento de registro da presença, senhor presidente. Senhores ministros, dúvidas, esclarecimentos, divergências? Decisão unânime, nos temos o voto do relator, consignada a presença do doutor Eli Taíno Júnior. Pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 10.045, dígito 52 de 2014, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário da autora e negar-lhe provimento, e conhecer do recurso ordinário adesivo e negar-lhe provimento. O excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos votou no sentido de dar provimento à ação rescisória. Não houve sustentação. Trata-se de recurso ordinário em ação rescisória da autora ECT. A ação rescisória vem por violação ao artigo 485, inciso 5º do Código de Processo de 73, e também a violação aos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil de 73. A alegação de julgamento ultrapetita, progressão por merecimento, ausência. O que se discute aqui é a questão do pronunciamento explícito. O Tribunal da 18ª Região julgou improcedente a ação rescisória. A reclamada autora em recurso ordinário pugna pela reforma do Acórdão Regional, por entender existir violação dos artigos 128 e 460 do Código de Processo de 73, julgamento ultrapetita, na ação matriz, eis que foram concedidas promoções por merecimento aos substituídos, todos no nível ótimo, e após interstício de 12 meses,
sendo que na inicial o pedido foi no sentido da condenação da reclamada nas referidas progressões, conforme a apuração dos registros na ficha cadastral de cada empregado. Sua Excelência a ministra relatora, na sessão de 28 de agosto passado, votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário da empresa autora para manter a improcedência da ação rescisória. Após o seu voto, abriu divergência, Sua Excelência o ministro Alexandre Ramos, no sentido de dar provimento ao recurso ordinário da autora e julgar procedente a ação rescisória por violação aos artigos 128 e 460 do CPC de 73, com os seguintes fundamentos, aspas, na petição inicial, na qual o sindicato postula diferenças salariais por progressão por antiguidade e merecimento, expressamente na causa de pedir, destaca que a liquidação deverá observar o caso de cada empregado no que tange às promoções por merecimento, conforme avaliação entre regular, média, boa e ótima. Existe uma periodicidade de 12, 18 e 24 meses para a concessão dessas promoções e correspondentes diferenças salariais. Fecho aspas. E que, na parte do pedido do sindicato, reiterou a referida postulação e requer a apuração conforme registro na ficha cadastral de cada empregado. Desse modo, entendeu Sua Excelência que o acordo rescindendo, ao determinar que os empregados fossem enquadrados na avaliação ótimo e que suas progressões por merecimento ocorressem no interstício de cada 12 meses, não respeitou a limitação feita na inicial, ocorrendo desse modo o julgamento extra petita, devendo ser anulado o acórdão rescindendo na parte que ultrapassa os limites do pedido para que seja adequada a pretensão deduzida na inicial. Após pedir vista regimental para meu melhor exame. E prossigo. No meu voto, transcrevo o acórdão rescindendo e digo: no caso em questão, por se tratar de ação rescisória calcada em violação de lei, artigo 485, 5º do Código de Processo 73, deve ser analisada preliminarmente a incidência do óbice contido na súmula 298, itens 1, 2 e 5 desta Corte. Ação rescisória, violação à disposição de lei, pronunciamento explícito. 1. A conclusão acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre matéria veiculada. E 5. Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta tenha por fundamento violação do dispositivo de lei. Assim, imprescindível o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá com a sentença extra, cita ou ultra petita. E prossigo. Conquanto desnecessário o prequestionamento em rescisória, por se estar diante de uma ação autônoma, há, no entanto, que se reconhecer que eventual constatação de ofensa literal ao dispositivo da lei, CPC, artigo 485, 5º, pela decisão rescindenda, só se faz possível se o fato ou os fatos jurídicos a partir dos quais se sustenta a ocorrência de ofensa literal, tenham sido examinados na decisão rescindenda. Em caso, extrai-se da transcrição supra do veneno do acórdão rescindendo que não há pronunciamento explícito acerca da matéria e do enfoque específico da tese debatida, qual seja o julgamento ultra petita. O conteúdo dos dispositivos tidos por violados não foram abordados no acórdão rescindendo, não restando, portanto, preenchido o pressuposto de pronunciamento explícito exigido em ação rescisória. Ademais, se querá que se falar em aplicação da exceção anunciada no item 5 da súmula 298. A sentença de primeiro grau, ao analisar os pedidos constantes da inicial, condenou a reclamada a conceder aos seus empregados substituídos, na demanda pelo sindicato autor, as progressões horizontais por merecimento, nível ótimo, devida após o interstício de 12 meses, contados da última progressão por merecimento,
observado o limite imposto pela última referência salarial da faixa salarial do cargo ou carreira, bem como as diferenças salariais ocorrentes, vencidas e vincendas, com os seus reflexos. A reclamada interpõe recurso ordinário, não se insurgindo, entretanto, acerca de eventual julgamento além dos limites da lide. Em seguida, o acordo do TRT, ao analisar a referida questão, progressões horizontais por merecimento, negou o provimento ao recurso ordinário da reclamada, mantendo a sentença proferida pelo juiz Ocor, inclusive com transcrição em suas razões da fundamentação utilizada na decisão recorrida. Desse modo, não há que se falar em aplicação na hipótese da exceção à necessidade de pronunciamento explícito quando o vício nascer no próprio julgamento. Cito aqui vários precedentes desta SDI 2, um deles é do ministro Douglas Alencar Rodrigues, de 11 de 2017, também do ministro Manuel Pereira, mais antigo, de março de 2007. Cabe asseverar ainda que o acordo recorrido do TRT, que julgou improcedente a ação rescisória, utilizou como fundamento o seguinte, aspas, não há como acolher a tese de que houve julgamento fora do pedido e, por consecutário, violação dos artigos indicados, porquanto tal vício sequer foi objeto de recurso nos autos principais. Logo, despropositado considerar inexigível o requisito do prequestionamento, visto que a nulidade arguída, o caso existente, teria se originado na sentença proferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição e não no acórdão rescindente. Ante o exposto, pedindo vênia à divergência, compõe Sua Excelência, a ministra relatora, por fundamento diverso, para conhecer do recurso ordinário da autora e, no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo a improcedência da ação rescisória com relação à alegação de violação dos artigos 125, 460 do CPC de 73, ante o óbice da súmula 298.1 do TST. Antes de prosseguir tomando votos, essa é uma questão extremamente delicada, até pelo aspecto processual que se discute, de modo que eu retomaria a origem do julgamento, concedendo a palavra à ministra Maria Helena Moma, relatora, se dela quiser fazer uso. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, eu vou incluir na minha proposta a argumentação que Vossa Excelência traz, no sentido de que não houve no acórdão rescindendo manifestação explícita da Corte de origem acerca do alegado julgamento ultra ou extra petita. Destaco, entretanto, que a sentença onde teria ocorrido originariamente o vício encontra-se transcrita no acórdão rescindendo, conforme as folhas 1490 e seguintes. O TRT, depois de afirmar que, de acordo com a divisão do ônus da prova, caberia à ré provar quais foram os resultados atingidos pelos empregados, negou provimento ao recurso ordinário, adotando os fundamentos da sentença a qual transcreveu. Desse modo, ainda que se entenda aplicável ao caso a exceção da súmula 298, quinto do TST, mantenho meu voto no sentido de que não houve julgamento extra ou ultra petita. Simplesmente a ECT não foi condenada em quantidade superior à pleiteada pelo sindicato autor na ação coletiva, muito menos houve condenação à prestação de natureza diversa daquelas que consta na petição inicial. Antes de entrar nessa questão relativa aos limites objetivos da lide, delineados na petição inicial do processo matriz, saliento que não se discute nessa ação rescisória se é lícito ou não ao Poder Judiciário substituir-se ao empregador para, dispensando a avaliação de desempenho, conceder as promoções de merecimento. Sabemos que essa tese é refutada pela jurisprudência maciça desse Tribunal Superior. O que se discute simplesmente é se houve condenação a títulos não pleiteados pelo sindicato ou se a condenação excedeu quantitativamente o quanto indicado na inicial.
O pedido do sindicato na ação civil pública está a folha 93 dos autos, e é no seguinte sentido, abro aspas, seja a empresa condenada na obrigação de fazer qual seja a concessão de todas as progressões horizontais por merecimento, uma a cada 12, 18 ou 24 meses, conforme desempenho, a que fazem jus os empregados representados pelo sindicato autor desde a implantação do plano de cargos e salários em 95, o que será alvo de liquidação de sentença conforme a ficha cadastral de cada trabalhador, cumprida a obrigação de fazer, reposicionada cada laborador no nível salarial de carreira em que deveria estar, não fosse a inércia da requerida na concessão das progressões. O tribunal decidiu a questão com base na tese atualmente refutada por essa Corte Superior, que é a reclamada, ao agir de forma omissa e, ao mesmo tempo, invocar a seu favor fatos impeditivos, sem, contudo, prová-los, obsta o direito dos substituídos às progressões previstas no plano, por merecimento, que é norma interna agregada ao contrato de trabalho como fonte de direitos e obrigações, atraindo, assim, a aplicação do artigo 129 do Código Civil, segundo o qual reputa-se verificada, quanto aos seus efeitos, a condição cujo implemento foi maliciosamente obstada pela parte a quem desfavorecer, considerando-se o contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito pela parte a quem aproveita o seu implemento, com base nessa tese jurídica que fez recair sobre a empresa o ônus de provar os resultados de cada trabalhador, assegurou a promoção por merecimento por nível de desempenho ótimo, tendo em vista que a reclamada impediu a avaliação dos substituídos. Conforme se infere da folha da petição inicial, 35, folha 92 do arquivo PDF, o nível de desempenho ótimo dá ensejo uma promoção por merecimento a cada 12 meses. Portanto, tendo o sindicato de empregados pleiteado as promoções uma a cada 12, 18 ou 24 meses, conforme desempenho, nós só podemos estar falando de decisão ultrapetita se o magistrado concedesse promoções a cada 8 ou 6 meses, isso tivesse sido confirmado pela TRT no acórdão rescindendo. Reitero, deste modo, que a condenação está dentro dos limites quantitativos do pedido, notadamente naquilo que se extrai das folhas 35 e 37 da inicial. Também não se diga que o magistrado está vinculado à forma de liquidação sugerida na petição inicial, principalmente no caso em tela, no qual o conceito ótimo a todos os empregados decorreu da presunção legal contida no artigo 129 do Código Civil e da distribuição do ônus da prova em desfavor da empresa. É data venia absolutamente inconcebível que a magistrada estivesse obrigado a determinar a liquidação por artigos ou por arbitramento, quando considerou provados os fatos ensejadores de desempenho ótimo. Na verdade, ao arguir a existência da decisão ultra e esta petita, o que pretende os Correios é discutir o acerto ou não da presunção adotada no acórdão rescindendo, calcado no artigo 129 do Código Civil, que era de interpretação controvertida no instante em que prolatado o acórdão rescindendo. Certamente, por essa razão, não ajuizam ação rescisória sobre tal enfoque, preferindo discutir a mesma questão sob o viés de uma suposta decisão ultra ou extra petita. Por isso, senhor presidente, e com esses esclarecimentos, peço vênia aos doutos fundamentos da divergência e agora, com reforço da fundamentação de Vossa Excelência, mantenho meu voto nesse sentido de negar provimento ao recurso dos Correios. São essas as considerações ainda que trago para manter o meu voto, em reforço do meu voto. Então, Vossa Excelência, então, em princípio, eu acrescentaria que haveria o óbice da 298, mas ultrapassado o óbice de 298, Vossa Excelência entende que não houve
julgamento Ou esta ultra petita, analisando a questão de mérito. Exatamente. Ministro Alexandre Ramos, Vossa Excelência abriu a divergência, por favor, se quiser fazer uso da palavra. Senhor presidente, rapidamente, eu sei que a matéria tem um aspecto de fundo do processo matriz e há também uma questão processual trazida por Vossa Excelência sobre a necessidade do pré-questionamento explícito na decisão rescindenda, nos termos da súmula 298 deste Tribunal Superior. Mas eu destaco aqui, mais uma vez, Excelência, e pedindo todas as vênias à nobre ministra relatora, de que me parece aqui que houve, de fato, uma flagrante violação aos dispositivos do Código de Processo Civil que, de um lado, exigem que a parte formule um pedido certo e determinado, certo quanto à sua existência e determinado quanto à sua extensão, detalhamento, de forma qualitativa e quantitativa, porque isto vincula o julgador da causa a proferir uma decisão dentro dos limites da litis contestatio, daquilo que foi postulado e daquilo que foi contestado. E o pedido me parece absolutamente claro, na medida em que não só na causa de pedir, uma extensa causa de pedir que o sindicato formula, na qual estabelece os critérios tanto da obrigação de fazer pelos Correios, no que tange ao reenquadramento dos empregados públicos, conforme o plano de cargos e salários, a partir da alegada ou imputada inércia da empresa pública em não observar esse plano de cargos, como também no pagamento correspondente desse enquadramento. Então, isso está exaustivamente na causa de pedir, que é o fundamento, o suporte argumentativo do pedido, mas não só isso, expressamente está no pedido o seguinte, que seja a empresa condenada na obrigação de fazer, qual seja a concessão de todas as progressões, e aí o primeiro pedido é por antiguidade, PHA, a cada 3 anos, conforme o plano de cargos, e um outro pedido, bem como as progressões horizontais por merecimento, e é disso que trata a ação rescisória, o PHM, uma a cada 12, 18 ou 24 meses, conforme o desempenho a que fazem jus os empregados representados pelo sindicato autor desde a implantação do PCS de 1995 e conforme se dará por liquidação de sentença, observando-se, diz aqui textualmente, a ficha cadastral de cada laborador, cumprindo a obrigação de fazer o reposicionamento e assim por diante. Então, me parece que o sindicato aqui faz uma pretensão observando o plano de cargos, e lá está, com todas as letras, e isso reflete-se no pedido, que essa movimentação horizontal por antiguidade deve observar os critérios de avaliação e, por conseguinte, a periodicidade de cada promoção. Então, houve uma espécie aqui de um pedido modulado que seria fixado, estabelecido na liquidação de sentença, como o próprio sindicato estabeleceu. A sentença acabou, ao apreciar o pedido, extrapolando essa modulação, porque estabeleceu, independentemente de uma apuração dos critérios de avaliação, que todos os empregados seriam deslocados automaticamente para avaliação ótimo e, por conseguinte, recebendo as progressões horizontais por antiguidade a cada 12 meses. Então, eu entendo, evidentemente, o raciocínio da nobre relatora, de que, como houve uma banda de máximo e mínimo, e a sentença não extrapolou o pedido máximo, que seria ótimo, por 12 meses, não teria havido o julgamento extra petita. Mas para aqueles empregados cuja avaliação, conforme ficha cadastral, não estariam na avaliação ótimo, nesses casos, sim, houve um julgamento ultra petita e que me parece aí violando os dispositivos legais. E
E me parece aqui, senhor presidente, senhores ministros, que, não obstante aqui não ter nascido a eventual ilegalidade no próprio acórdão, que é o objeto da ação rescisória, ao reproduzir os termos da sentença, acaba incorporando, estabelecendo aqui uma apropriação desse fenômeno, dessa decisão, e que reproduz ou mantém no seu conteúdo a violação dos artigos do CPC que proíbem o julgamento fora dos limites do pedido. Então, em apertada síntese, senhor presidente, essas são as razões que, respeitosamente, aqui pedindo a máxima vênia à excelentíssima ministra relatora e também ao voto vista de Vossa Excelência, que traz argumentos adicionais com base na súmula 298, eu mantenho o voto, Excelência. Como vimos, a questão é bastante delicada e complexa. A próxima a votar seria a ministra Adelaide. Tem condições de voto, ministra Adelaide? Senhor presidente, eu Pois não, teria, ministro Alexandre. pedindo vênia à ministra Adelaide, eu teria propensão a pedir vista do processo. Não sei Pois se não. Ministra Adelaide, aguardaria a vista do ministro Alexandre? Eu aguardo, senhor presidente, mesmo porque, ante as duas posições agora reafirmadas, eu considero muito importante a vista regimental do ministro Alexandre. Eu recebi memoriais ontem das partes e considero importante. Eu aguardo. Senhor presidente, peço apenas para que conste das notas, para efeito de reflexão até minha, eu fiz aqui umas breves anotações, as decisões são todas elogiáveis. Eu acho que cada uma abrange, cada uma toca num determinado aspecto do processo. De minha parte, eu observo o seguinte, que a lide é coletiva, o autor da ação originária foi o sindicato, ainda que tenha sido chamado de ação civil pública. As ações coletivas, assim como as civis públicas, elas têm um tratamento diferenciado, até mesmo na determinação concreta dos direitos deferidos, e isso acabou de observar o ministro Alexandre Ramos. Para uns pode ser de um jeito, para outros de outro, apesar do conteúdo genérico da decisão, o que impõe liquidação, inclusive, por artigos. Também tratamento diferenciado na execução e tratamento diferenciado quanto aos efeitos da improcedência para acionamento individual. Então, assim como a coisa julgada é relativizada para efeito de acionamento individual, em caso de improcedência na via coletiva, penso que a preclusão também merece relativização. Há vícios como incompetência absoluta, que na instância ordinária eles não precluem. Por que o vício de concessão daquilo que não foi postulado, que não fez parte do libelo, que não foi objeto de contraditório, precluiria? Corrigir violações de lei para restaurar a autoridade do direito objetivo e sanar os vícios que maculam a decisão é uma das missões desta subseção. Penso que houve julgamento ultra ou extra petita, é algo ainda a analisar, em relação aos empregados que não tiveram avaliação ótima. E penso que teríamos aqui a oportunidade, se possível, superar os óbices para efeito de fazer essa modulação. Já poderíamos decidir até, talvez, nesse sentido. Então, eu peço vista, senhor presidente, de forma a refletir sobre essas questões aqui que eu pensei e sobre os demais posicionamentos. Ministro Douglas, aguarda a vista de Sua Excelência. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência por consultar os ministros que teriam precedência na ordem de votação, se tem ou não interesse no sentido de expedir o voto vista. E eu remarco, presidente, a convicção que tenho que o procedimento que Vossa Excelência vem adotando é louvável, na medida em que, muito embora tenha convicção, examinei os autos, eu, obviamente, não poderia jamais me negar a ouvir as razões do voto vista que o ministro Alexandre Agra já anunciou. Então, embora tenha condições de votar, eu não o farei em prestígio à dialética, em respeito ao colega que antecipou o voto, a pretensão de vista regimental. Então, após a divergência parcial quanto ao fundamento do ministro Renato Paiva, a reformulação em parte do voto da ministra relatora
e a reiteração da divergência pelo ministro Alexandre Amos, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Alexandre Agra, notas degravadas a todos os ministros da subseção 2. Consignada a presença, doutora Luciana Santos de Oliveira. Assim se decide. Pregão. Retorno de vista regimental, concedido excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 130.214, dígito 72, de 2015, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe parcial provimento para retificar parcialmente a decisão interlocutória exarada na ação cautelar originária, mantendo a proibição de transporte dos trabalhadores nos estribos dos caminhões apenas nas rotas de ida e de volta até os locais onde se inicia e se encerra a coleta de resíduos sólidos. O excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira suscitou questão de ordem no sentido de suspender o feito até o julgamento do recurso do processo principal que tramita nesta Corte. Não houve sustentação. Ministro Douglas, parece que é um fato superveniente, não é isso? Pois é, presidente. De fato, esse é um caso muito singular. Nós estávamos discutindo a adequação da ordem judicial proferida numa medida cautelar que envolveu a interdição do serviço de coleta de lixo ou da forma como aquele serviço vinha sendo desenvolvido e em Campina Grande, na Paraíba. E é interessante observar que, a despeito de toda a ginástica hermenêutica que nós desenvolvemos para tentar compatibilizar tanto o interesse público na preservação dessa atividade quanto a segurança, também objeto de interesse público, dos trabalhadores que desenvolvem a referida atividade e que eram conduzidos nos estribos dos caminhões de coleta de lixo, portanto, sujeitos a uma condição de risco acentuado. Nós tentamos equilibrar esses interesses, presidente, mas, como o ministro Brito havia destacado, a conveniência de se aguardar o julgamento da ação principal, e como esse julgamento acabou acontecendo no âmbito desta Corte, quer me parecer que nós, lamentavelmente, não poderemos contribuir para esse debate em razão da perda superveniente do interesse de agir no presente mandado de segurança. Então, presidente, com esses fundamentos, eu retifiquei o voto, submeto ao colegiado a tese da perda superveniente do interesse processual e, por conseguinte, estou votando pela denegação da segurança. Senhores ministros, alguma observação, divergência? Assim se decide, decisão unânime, consignada a presença, doutora Mariana de Souza Pias. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 1.3517, dígito 24, de 2017, em que são partes Fundação Memorial da América Latina e Maria Guadalupe Romera Ávila. Com a palavra, a relatora. O presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão proferida na reclamação trabalhista que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do litisconsorte ao emprego. Contudo, a superveniência da sentença nos autos originários faz perder objeto do mandado de segurança. Esse é o entendimento que está no item 3 da súmula 414. Segurança denegada nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, recurso ordinário conhecido e que eu conheço, mas não dou provimento. Sentença superveniente. Sentença, perda de objeto em razão de sentença superveniente. Doutora Manuela Simões Falcão, só o registro. Sim, excelência, com procuração nos autos pela Fundação. Senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Decisão unânime, os termos do voto da relatora, consignada a presença da doutora Manuela Simões Falcão Alvim de Oliveira. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 80.314, dígito 54, de 2016, em que são partes Antônio Cruz Vasques e Francisco Alto Filho e outros. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança pelo Egrégio 7º Regional, e na decisão recorrida, a Corte, invocando a OJ 92 dessa subseção e o artigo 5º, inciso 2 da Lei 12.016 de 2009, inadmitiu
o cabimento do mandado de segurança em razão de a parte ter se valido simultaneamente da exceção de pré-executividade e da própria impetração. Nas razões do recurso ordinário, não há impugnação, ataque às razões de decidir, o que, lamentavelmente, inviabiliza o debate pretendido, o debate de mérito pretendido a esta Corte. Então, estou votando pelo não conhecimento do recurso, invocando a súmula 422, item 1 desta Corte. Doutora Jéssica, pretende sustentar? De qualquer forma, eu gostaria de sustentar hoje no seguinte sentido. Posso iniciar? Pode sim, com procuração aos autos, não é, doutora? Subestabelecimento juntado hoje. Pois não. Com a palavra, tempo regimental de 10 minutos. Infelizmente, discordo do nobre relator, considerando que o debate se fundamenta na desconsideração da personalidade jurídica da empresa reclamada. Esse foi o ponto crucial de divergência do autor do recurso ordinário recorrente, tendo em vista que foram incluídos vários sócios da empresa na desconsideração. Entretanto, o recorrente já não era mais sócio da empresa. Esse é um erro grotesco que tem se permanecido em várias decisões e necessita de reforma. O recorrente Antônio Cruz Vasques já não fazia parte da empresa à época da contratação, fato indiscutivelmente demonstrado nos autos. Através da sistemática da legislação pátria, observa-se que o sócio retirando responde pelos débitos da empresa em até 2 anos após sua efetiva retirada, por atos praticados enquanto exercia a função de dirigente, o que não é o caso. Somada a essa determinação, a jurisprudência pátria confirma que este mesmo sócio não pode ser responsabilizado por serviços não contratados, por contratação não admitida por ele, até mesmo por não ter usufruído das benesses dessa contratação. Urge, portanto, nobre relator e ministros, que as decisões falhas e imprecisas de cortes de origem, em dissonância com a lide em demanda, venham a ser combatidas, e, nesse sentido, reconhecer a abusividade da desconsideração da personalidade jurídica realizada e, por consequência lógica, a ilegitimidade do recorrente, senhor Antônio Cruz Vasques, para responder por atos sequer realizados por ele, devendo igualmente qualquer ato constritivo de seus bens serem revogados. Essa é minha sustentação. Obrigado, doutora Jéssica. Ministro Douglas. Presidente, eu agradeço a simpática divergência posta pela ilustre advogada, mas vou pedir permissão para manter o voto, na medida em que nós não estamos discutindo mérito em razão da ausência de impugnação às razões de decidir inscritas na decisão regional recorrida. O dever de dialeticidade não foi cumprido, o que nos impede do enfrentamento pretendido em relação à adequação, à correção da decisão judicial que incluiu sócios no polo passivo da execução. Aliás, presidente, eu até tenho defendido aqui no colegiado o cabimento do mandado de segurança quando se descumpre o rito legal. A violação do devido processo legal seria uma hipótese de exceção no cabimento do mandado de segurança nessas hipóteses em que há inclusão de sócios com apreensão de patrimônio sem que se garanta, sem que haja citação prévia, sem benefício de ordem, enfim, sem as cautelas necessárias ao contraditório e à ampla defesa. Mas não é essa a hipótese. Nós não podemos enfrentar porque o recurso não está sendo conhecido, porque não há uma linha voltada a impugnar a tese regional de que houve manipulação simultânea da exceção de pré-executividade e do próprio mandado de segurança. E nessa hipótese, quando há uma medida que possa atender ao reclamo da parte, o mandado de segurança não é cabível. É o artigo 5º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança e a nossa orientação jurisprudencial 92. Eu peço vênia para ratificar o voto. Senhores ministros, divergências, esclarecimentos. Decisão unânime, temos o voto do relator, sustentou pelo recorrente, doutora Jéssica Meireles Barcelos. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 830, dígito 33, de 2013, em que são partes Faria de Oliveira, advogados, e Vera Anunciação da Cruz Martim. Com a palavra o relator. Pois não, presidente. Recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da presente ação rescisória. A pretensão rescindente vem com fundamento nos incisos 6 e 7 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 73. Eu observo que a Corte Regional
na decisão recorrida, concluiu que não estão configuradas as hipóteses legais de rescindibilidade apontadas pela parte recorrente à luz da prova produzida nos autos. Todos os argumentos lançados na petição inicial da presente rescisória foram esgrimidos, enfrentados e rejeitados de forma individualizada. E a autora, contudo, não impugna a motivação adotada no julgamento recorrido, apenas reprisa as teses iniciais. A petição inicial da ação rescisória e o presente recurso ordinário são exatamente iguais em conteúdo. Não há qualquer insurgência contra os fundamentos adotados pela Corte de Origem para julgar improcedente o pedido, esquecendo-se a parte autora que, entre a peça vestibular e a interposição do recurso, foi proferido o acórdão regional. E, nesse sentido, uma vez mais, invocando a súmula 422, item 1 desta Corte, estou votando pelo não conhecimento do recurso. Doutor Eduardo, pretende sustentar? Sim, Excelência. No tempo regimental de 10 minutos. Com procuração, não é, doutor? Isso. Pois não. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão pelo brilhante trabalho que tem realizado, o nobre ministro relator, as nobres ministras que compõem essa sessão e os jovens que acompanham essa sessão também, que vieram de longe para aprender um pouco mais sobre o direito. Bom, Excelências, vou levar pouco tempo, mas o óbice dito pelo ministro Douglas Alencar, no meu ponto de vista e do escritório de advocacia que defendo, não merece prosperar, tendo em vista a quantidade de vícios no depoimento pessoal da testemunha, que contaminou todo o processo, tendo em vista a necessidade de realização de instrução, o que não houve, mas as contraditas havidas na no processo de primeiro grau devem ser levadas em conta que a reclamante ela era apenas e tão somente uma advogada associada ao escritório. Além do mais, a testemunha também era advogada associada ao escritório, além do que as duas tinham amizade íntima comprovada nos autos e, inclusive, depois que saíram do escritório, se tornaram sócias de outro escritório, conforme consta até mesmo de uma conta conjunta que foi aberta pelas duas, o que traz para a baila a questão da facto societatis. Nesse sentido, este advogado, juntamente com o escritório que ora defende, entende que não há elementos para se tomar como válido o depoimento pessoal da testemunha, que, ora, após sair do escritório, se tornou sócia da sócia da reclamante, inclusive com conta conjunta aberta no mesmo banco, o que, por si só, já traduz a questão da confiança. E a confiança atrelada à amizade, vez que as duas frequentavam a casa uma das outras, mantinham a conta e, conforme descrito na peça inicial, elas também tinham alto grau de relacionamento, vez que almoçavam juntas, saíam juntas, entre outras coisas mais, conforme até mesmo carta juntada pelos próprios servidores, pelos próprios empregados do escritório. Assim, a decisão atacada, o acórdão recidendo, deve ser cassado nesta parte, pelo menos para voltar à abertura da instrução processual, não levando em consideração o depoimento pessoal da testemunha, o qual era sócia da reclamante Vera, entre outras coisas já ditas. Além do que também, Excelências, a questão que foi pugnada nos autos versa respeito à questão da gratuidade de justiça que foi concedida à reclamante. A reclamante, à época, recebia muito mais do que o valor de alçada, que corresponde a 40% da GPRS, do teto do INSS.
Então, não merece sequer guarita a questão da gratuidade de justiça ser deferida. Essas são as minhas palavras e peço vênia ao doutor magistrado para requerer o conhecimento da presente impugnação, da presente ação rescisória, para que reforme os itens constantes da sentença no que tange ao acolhimento do depoimento testemunhal ora viciado, bem como, de outra parte, caso não entendam vossas excelências dessa forma, que possamos voltar à instrução inicial do processo para que possa ser prolatada outra sentença sem os vícios apontados. É o que tenho para dizer. Muito obrigado. Pois não. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado, mas peço vênia para manter o voto em razão dos motivos já anunciados. A matéria é valorativa, as teses postas na inicial foram enfrentadas e, nas razões do recurso, não há o confronto dialético necessário, apenas se reprisam as alegações iniciais. Eu peço vênia para não conhecer. Senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, sustentou pela recorrente, doutor Eduardo Antônio Cortes. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo é DRO 11.079, dígito 45, de 2015, em que são partes Banco Pan, S.A. e Vanessa Regiane Almeida Silva e outro. Com a palavra, relator. Senhor presidente, trata-se aqui de embargos de declaração em relação a recurso ordinário em ação rescisória, que enfrentou o tema sobre a decadência. O caso de fundo aqui é o trânsito em julgado parcial e, neste caso, prestando os esclarecimentos no voto, estou conhecendo, mas negando provimento aos embargos. É o voto, excelência. Senhores ministros, alguma divergência, esclarecimento? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignado a presença, doutor Elio Itaíro Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo é DRO 4.791, dígito 16, de 2012, em que são partes o Arley Rodrigues de Souza e Banco Santander Brasil, S.A. e outro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, também no caso de embargos declaratórios em recurso ordinário de ação rescisória, estou conhecendo e negando provimento. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignado a presença, doutor Elio Itaíro Júnior. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo é DRO 1.029, dígito 11, de 2013, em que são partes Adalto de Angeli e outros e Ambev S.A. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, aqui os autores pretendem o exame da matéria e a reforma do julgado e embargos de declaração que são conhecidos, mas rejeitados. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença do doutor Elio Itaíro Júnior. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo é DRO 35.000, dígito 82, de 2011, em que são partes Tereza Cristina, Mesadre e outros, e Urião, PGU. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, da mesma forma que o processo anterior, aqui neste caso eu conheço os embargos de declaração, rejeito, entendo que a embargante, ela pretende o reexame da matéria, a reforma do julgado, em suma, a rediscussão, o rejulgamento do processo. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença da doutora Mariana de Souza Pias. Não havendo mais processos em condições de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.